Questão de número 37. Agora, administração. Diz o seguinte. Sociedade de economia mista é empresa estatal com personalidade jurídica e direito privado? Ok. Seu capital é oriundo tanto da iniciativa privada quanto do poder público? Então, pessoal, essa questão aqui está correta. A sociedade de economia mista tem o seu capital tanto da iniciativa privada quanto do poder público, sendo que a maioria das ações com direito ao voto tem que estar na mão do poder público. O controle acionário tem que estar na mão do poder público. Então, essa questão está correta. Vamos lá. O estudo de tempos e movimentos é base para a organização de um almoxarifado, tanto em órgãos públicos quanto privados. Galera, estudo de tempos e movimentos vem lá da administração científica, Taylor, né? Com Taylor. E esse estudo ele fala o quê? Pô, você otimizar o gasto de energia, de tempo, com a movimentação de materiais, para a produção de bens, enfim. E o almoxarifado, ele tem isso? Tem sim, cara. Com certeza, a organização dos almoxarifados, tanto na iniciativa privada, quanto na administração pública, observa isso, né, cara? A questão do estudo de tempos e movimentos. A questão está correta. Vamos lá, questão de número 39. Diz o seguinte. Com relação à governança no setor público, julgo o item a seguir. As instâncias de governança, as instâncias externas de governança são responsáveis por definir ou avaliar estratégias políticas, bem como monitorar a sua conformidade e o desempenho. Pessoal, essa questão está correta. Essa questão de instâncias eu acho uma questãozinha um pouquinho mais chata, entendeu? Para você saber que é uma questão, um lembrete. Tem as instâncias de governança, as instâncias de apoio, as instâncias internas de governo e as instâncias internas de apoio. Então, pessoal, são esses tipos de instâncias que existem, sendo que as instâncias externas de governo, exemplo, é responsável pelo controle e fiscalização. Um exemplo disso seria o TCU, né? TCU, Tribunal de Contas da União. Um exemplo de fiscalização instância externa de governança, beleza? Então essa questão está correta. Vamos para a próxima questão aqui. Diz o seguinte. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei e têm capacidade de autoadministração. Galera, perfeito. As autarquias são as únicas criadas por lei. Sociedade de economia mista, empresa pública, não são criadas por lei, são autorizadas. Aí vamos lá. Com relação à governança no setor público, julgue o item a seguir. A gestão tática a gestão tática é responsável pela execução de processos produtivos e finalistas. Galera, olha só, sabendo só um pouquinho de administração já dá para matar essa questão. Tático, lembra que tem um nível lá, estratégico, tático e operacional. Tático fica no meio, né? Fica ali no meio da pirâmidezinha, né? Só lembrando, aí tá aqui o topo, estratégico, o tático e o operacional. O tático tá aqui, né? Então, processos produtivos finalísticos de apoio? Não, galera. Isso, no caso aqui, seria o quê? É gestão operacional e não gestão tática, né? Então, a questão tá errada. Dava para ir até por dedução essa aí, né? Mas vamos lá. A descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Olha só, a pegadinha aqui. A descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Galera, dentro de uma mesma pessoa política é descentralização? Não, é desconcentração. Então, pessoal, tá errado essa questão. Não é descentralização, é desconcentração. Errado isso aqui. A descentralização seria o quê? Administração direta, criando administração indireta, beleza? Seria descentralização. Criando uma pessoa jurídica, criando
órgãos, uma divisão de competências dentro da mesma estrutura hierárquica, cara, é desconcentração e não descentralização, como está falando aqui. Isso aqui é desconcentração e não descentralização. Então essa questão está errada. Beleza, vamos para a próxima. Acerca da organização administrativa da União, julgue o item seguinte. E o seguinte, a criação de empresa pública de sociedade de economia mista, fundação, deve ser autorizada por ato do chefe do Poder Executivo. Não, galera, não é ato do chefe do Poder Executivo. É autorizada por lei, né? Então, tá errado isso aqui. 2018, galera. Isso aqui é tudo de 2018. Questão fácil. 2018 é MAP. Questão de número 44. Diz o seguinte. No conceito de administração pública, em sentido formal, estão compreendidos os órgãos e as entidades que executam as atividades administrativas. Galera, questão perfeita aí. Eu adaptei essa questão aí, caiu no IF 2018. Então, tá correto essa questão, beleza? Vamos para a questão de número 45. A nova administração pública se baseia na aplicação do poder racional legal. Pô, escrever aqui que nem minha cara. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. A nova administração pública, né? Ela se baseia na aplicação do poder racional legal. Galera, por aqui só já tá errado, né? Falando em nova administração pública, você vai se lembrar de quê? Gerencialismo. E racional legal, seguindo parâmetros weberianos, você vai lembrar o quê? De burocracia, né? Então, tem a ver burocracia com nova administração pública? Não, né? Tá errado. Então, ele misturou aqui os conceitos aqui, né? Se ele tivesse falado, a burocracia pública se baseia na aplicação do poder racional legal, a gestão pública, seguindo parâmetros weberianos, beleza. Mas ele tá falando que ele misturou, colocou nova administração, falou que poder racional legal, tá errado. Enfim. Vamos lá, 46. A profissionalização de cargos públicos foi adotada ainda no modelo de administração patrimonialista. Isso faz sentido, galera? Não faz, né? Tá errado essa questão. Por quê? O modelo patrimonialista é aquilo, né? O bem público se confunde com o privado, não havia diferenciação entre os bens públicos e os bens privados. Características, no caso, coisas que aconteciam lá dentro do patrimonialismo. A corrupção e o nepotismo eram muito fortes, por isso que veio a burocracia, pelo menos é o que dizem, né? Por isso veio a burocracia na reforma em 1930, com Getúlio Vargas, era Vargas. Então, galera, falando em profissionalização de cargos públicos, você vai se lembrar do DASP, que é o departamento, enfim, que foi a primeira reforma lá, foi a implementação do modelo burocrático no Brasil, em 1930, que buscava o quê? A profissionalização, viu ali a questão da meritocracia, concurso público, enfim. Tá errado essa questão aqui, beleza, galera? Tá errado. Tá errado. Aqui, outra coisa. Final dos anos 90? Porra, não é, né, galera? Vamos lá, vamos continuar aqui. Entre parâmetros norteadores da nova administração pública, destaca-se a adoção de indicadores de desempenho e de controle de resultados. Entre os parâmetros norteadores da nova administração pública, a adoção de indicadores de desempenho e controle de resultados. Isso mesmo, galera. Tá correto. Lembrando que a nova administração pública é a questão modelo gerencialista e o objetivo é foco nos resultados, né? Então, indicadores de desempenho, controle de resultados, correto. Tem tudo a ver com a nova administração pública. Vamos lá. A gente tem qual questão? Agora a questão 48. Vamos para a questão 48. O que ela fala? Olha só, a respeito, as primeiras teorias da administração, exemplo da administração científica, focavam em delimitar tarefas e garantir sua execução, enquanto as abordagens mais complexas
As abordagens mais complexas, exemplo da contingência, focam em elementos ligados ao ambiente. Isso mesmo, galera. A contingência, ela tem foco, no caso aqui, no ambiente, né? Em elementos mais complexos. Ó, perceba o que ele está falando. Enquanto abordagens mais complexas, a exemplo da contingência, focam em elementos ligados ao ambiente de atuação. É isso mesmo que a contingência diz, né? É uma teoria situacional, né? Mas vamos lá. E aqui tá falando aqui, as primeiras teorias de administração, exemplo da administração científica. A administração científica, aí tá falando, focava em delimitar tarefas e garantir sua execução. Isso mesmo também. Porque tinha aquela visão de sistema fechado, de Taylor, enfim. Então, galera, essa questão aqui tá correta. Questão de número 48. Aí vamos lá, questão de número 49. Questão de número 49 diz o seguinte. Aqui, o 49 diz o seguinte. A ênfase em estrutura organizacional é típica das teorias estruturalistas. Beleza. Neoestruturalistas e da contingência, que corresponde a abordagens teóricas desenvolvidas após a década de 70. Olha só, galera, o que ele falou aqui. A ênfase da estrutura organizacional é típica das teorias estruturalistas, neoestruturalistas e da contingência. O que eu acabei de falar? Que a contingência não tem foco nas estruturas, né? Ela tem foco o quê? Na questão a ênfase dela está no ambiente. Então não é foco na estrutura. Ele colocou contingência no meio do balaio aqui. Então essa questão tá errada já, não precisava nem continuar lendo. Que colocou contingência dizendo que é típica de teorias a ênfase na estrutura organizacional. A contingência tem ênfase na estrutura organizacional? Não tem. Então tá errado essa questão aí. 49. Vamos lá, pessoal. Questão número 50 diz o seguinte. A administração pública gerencial brasileira envolve 4 setores: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, os serviços não exclusivos do Estado e a produção de bens e serviços. Olha só, 4 setores: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, os serviços não exclusivos do Estado e a produção de bens e serviços para o mercado. Galera, essa questão está correta, tá lá no PDRAI, tá? Tá no PDRAI, eu só não trouxe que página eu deveria ter trago, né? Mas enfim, tá no PDRAI isso aqui. O que é o PDRAI? É o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Beleza, galera? Então essa questão aqui tá correta. Vamos lá, pessoal. Questão de número 51. A administração pública burocrática é autorreferente, ao passo que a administração gerencial é orientada para o cidadão. Galera, a questão tá correta. Essa questão de autorreferente aqui, ela tá muito mais preocupada com os processos, né? Controle dos processos do que com os resultados. Por isso ela é autorreferente, entendeu? Esse é um dos problemas da administração burocrática, que ela chegou a um ponto que ela ficou tão preocupada no controle dos processos que acabou ficando lenta. Enfim, ser lenta é uma das disfunções, né, da burocracia. Aí vamos lá. Ao passo que a administração gerencial é orientada para o cidadão, é isso mesmo, cidadão, cliente, poderia se dizer cliente também, não estaria errado, mas é cidadão, tá, galera? Pensa sempre como cidadão. É porque a visão hoje da administração gerencial é cidadão, cliente. Aí tem questões que falam cliente, tem questões que falam cidadão. Se tiver num contexto misturando administração pública e privada, tu se liga que vai ser cliente. Mas como aqui é administração pública, tá falando aqui administração gerencial orientada para o cidadão, tá perfeito. Então vamos lá, para não confundir, né? Mas também isso aqui é de questão, né, galera? Não é aula, eu dou os bizus, dou algumas coisas que eu sei e vou passando. Também não dá para ficar pontuando pontinho por pontinho, né? Vamos para a próxima questão. Os problemas de governabilidade decorrem do excesso de democracia. Pessoal, excesso de democracia, isso é problema de governabilidade?
Tá errado essa questão, né? Tu não precisava nem saber a matéria nesse caso aqui. E do peso exagerado das demandas sociais? Errado, galera. 52 aqui tá errado. Aí vamos lá. O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, denominado GES-Pública, 2018, estão cobrando GES-Pública? Cobraram aí nessa coisa aqui que eu não sei o nome, não sei o que, Webserg, acho que é isso. Denominado GES-Pública, busca a promoção da qualidade e excelência dos serviços públicos prestados ao cidadão, isso mesmo. Esse é um conceito bom para se levar. Vamos lá, questão de número 54. A premiação de uma empresa pela Fundação Nacional FNQ, tá? Modelo FNQ, isso aqui. FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, reconhece uma atuação pautada em fundamentos de excelência, em gestão que gere valor para a sociedade. Isso mesmo, cara, qualidade gerando valor para a sociedade. E quem diz que a qualidade é o cidadão, é o cliente, no caso da iniciativa privada. Vamos lá, tá correto essa questão, tá, pessoal? Questão do FNQ aqui. Vamos lá, questão de número 55. Diz o seguinte: aspectos relativos à liderança de pessoas. A liderança, pessoas e resultados fazem parte de critérios de excelência, que servem para mensurar o nível de administração de uma organização, concorrente ao Prêmio Nacional de Gestão Pública. Galera, questão aqui de número 19 também está correta. É outra questão assim, meio que conceitual, de certa forma. Tá falando, dá uma enrolada, dá uma enroladinha, mas pessoas, resultados fazem parte dos critérios de excelência que servem para mensurar o nível de administração de uma organização. Aqui, aspectos relativos à liderança, corrente ao Prêmio Nacional de Gestão Pública, está correto, entendeu? Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, PDRAI, né? Ou PEDRAI, sei lá, chama do jeito que você quiser. Lançado em 1995, objetivava transferir para o setor privado os serviços não exclusivos por meio de um programa de publicização. Galera, essa questão da publicização seria transferir para entidades sem fins lucrativos. Essa seria a questão da publicização. Então, tá errado essa questão por causa disso. O resto tá tudo certo. Ó. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 1995, objetivava transferir para o setor privado os serviços não exclusivos. Correto. Por meio de um programa de publicização? Não. No caso, seria privatização, né? Era das privatizações. Mas a publicização seria transferir para entidades, no caso, sem fins lucrativos. Então, publicização. A questão é essa palavrinha aqui, publicização. Tá errado, tá, pessoal?